Olá amigos, direto do estúdio da Tribuna de Minas no Estrela Sul, começa agora a 5ª temporada do Encontro com CR. Oferecimento Unimed, Grupo Bahamas. Hoje o nosso bate-papo é com o chefe Gabriel Bastos, um apaixonado pela gastronomia. Gabriel Bastos é um dos mais expoentes chefes da nova geração. Fez seu primeiro curso no Senac de Barbacena, no Hotel Grogotó. E a partir daí foram vários cursos, especializações, mestrado na UFJF e experiências nos mais importantes restaurantes de São Paulo e Juiz de Fora. Em 2010 montou o Savoir-Faire e hoje é um dos chefes mais requisitados para jantares privados e eventos. Gabriel, é uma satisfação recebê-lo. Você é uma referência. De onde vem toda essa paixão pela cozinha? Satisfação a minha, César. Um prazer estar aqui com você. César, tudo começou quando eu tinha 17 anos. Eu estava fazendo ensino médio, sem saber muito bem o que eu ia fazer da vida, como a maioria dos adolescentes de 17 anos. E aí, na época, aqui em Juiz de Fora, eu sou daqui, nascido e criado aqui, o saudoso Marcão montou o Marquise, onde hoje é lá no São Pedro, na Gentil Forne. E eu fui jantar com os meus pais lá e a gente teve um momento assim excelente, onde ele foi à mesa, como ele sempre fazia, vestido de chefe, com aquela roupa de dom, todo, né? E aí ele foi à mesa perguntar o que a gente queria, como é que a gente estava, não nos conhecíamos ainda. E aí eu falei com ele, eu falei assim, olha, eu curto muito essa questão assim de consumir. Na época eu era só consumidor, eu não produzia nada, não sabia fritar um ovo. E aí ele me convidou, ele falou assim, você quer ir lá na cozinha olhar seu prato sendo montado, sendo feito? Vamos lá. Aí eu fui, era uma coisa muito pequena, uma coisa muito artesanal, muito bacana, muito inovadora para a época. E aí eu fui e vi na cozinha, eu lembro até na época o que era um peito de pato com risoto de gorgonzola. E aí eu vi aquilo tudo sendo montado, aquela orquestra sendo conduzida por ele, e aí o prato montado, quando eu vi aquele prato montado, me deu um estalo assim, eu falei, nossa, que coisa maravilhosa isso, eu quero fazer isso. Descobri o que é que eu quero fazer. E eu estava na época de escolher, e aí no mesmo dia virei para ele e falei, ô Marcão, eu não posso fazer um estágio aí não, para eu ver como é que funciona isso na prática? Ele pode, sempre muito receptivo, sempre muito animado para ensinar, muito disposto. Aí eu comecei a fazer um estágio com ele, e aí dali para frente eu fui galgando aí a minha trajetória. Você fez a sua graduação em São Paulo? Isso, me formei em São Paulo em 2007, na Universidade Anhembi Morumbi. Fui para São Paulo, eu fui um pouco mais tarde, eu estava com 21 anos quando eu fiz a minha graduação, justamente porque eu queria trabalhar, ou seja, isso é uma coisa que eu falo para os meus alunos hoje, que a gente, nessa profissão da gastronomia, por ela ser muito peculiar, diferente de uma medicina, diferente de um direito, onde existe uma trajetória já programada, né? Então você vai entrar para a faculdade, vai fazer 4, 5 anos, vai fazer uma residência, alguma coisa assim. Na gastronomia não tem isso. É uma coisa que você pode ter, são muitas vertentes que você pode abraçar, o espectro é muito grande. Então eu trabalhei muito antes de decidir pela formação acadêmica. Quando eu percebi que era aquilo mesmo, eu resolvi ir atrás da graduação. E o que você trouxe de mais significativo nesse seu período em São Paulo, onde você trabalhou e conviveu ali com importantes chefes? César, São Paulo é uma meca da gastronomia, né? Então eu tive a oportunidade de trabalhar com pessoas muito boas no que fazem, pessoas que são referências na nossa profissão, trabalhar com produtos também muito diferenciados do Brasil e do mundo todo. E lá eu tive a oportunidade de trabalhar com Alex Atala, com a Carla Pernambuco, com outros chefes que vinham de fora, com Claude Stroagot, que a base dele é mais Rio, mas ele ia a São Paulo com frequência, vai a São Paulo com frequência. Então eu peguei essa bagagem toda e sempre voltando para Juiz de Fora. Apesar de eu ter tido experiências fantásticas fora da cidade, eu sempre retornei para a cidade. Isso foi uma coisa que até o próprio Marcão batia muito na tecla. Nós somos frutos e filhos da cidade, então a gente pode sair, aprender, estudar, mas a gente deve à cidade isso tudo que a gente aprende lá fora. Agora, você também optou pela sala de aula, né? Para o ensino e participando aí durante vários anos de cursos de gastronomia na Uniacademia e agora na Faculdade de Ensino. Isso foi algo não programado, apesar da minha família toda ter uma história acadêmica muito forte.
eu sempre tentei fugir, nunca foi a minha praia dar aula. Porém, as oportunidades foram aparecendo e eu fui me qualificando. O professor Tibério foi o primeiro a me convidar a fazer o processo seletivo para dar aula lá na época era o SES, né, que hoje é a Unacademia, e eu tomei gosto pela coisa. Eu vi que realmente é uma cachaça. E como você tem conciliado agora, Gabriel, a sua atividade de empresário, né, com fornecimento de refeições coletivas, de chefe conceituado e também de professor? César, é uma loucura, é muita coisa para fazer, um pouco tempo, muito aprendizado. Eu tenho aprendido muito, principalmente nessa área do empreendedorismo, que foi uma área que eu também não fui atrás, eu fui fisgado, eu fui meio forçado a entrar durante a pandemia. Na verdade, essa empresa de refeição coletiva eu criei justamente quando os restaurantes começaram a fechar. Eu vi que eu precisava ter um plano B e aí eu montei a Bem Soluções. Então eu tenho aprendido muito e eu acho que a palavra é disciplina. A gente tem que ser disciplinado, senão a gente não dá conta de fazer isso tudo, não. Você sempre foi muito requisitado para jantares particulares, eventos. E como tem sido nesse pós-pandemia? A agenda já está normalizada? Super normalizada, César. Eu diria que está até maior do que antes da pandemia. As pessoas investiram muito nos espaços gourmets, nas panelas, nos equipamentos, nos fornos. Então, a estrutura hoje de quem já gostava, mas saía muito para comer fora de casa, ela melhorou. Então, hoje eu tenho a oportunidade de visitar locais onde as pessoas me contratam, que são locais super bem montados, inclusive até mais bem montados do que a maioria dos restaurantes da cidade. Então, é um prazer e foi uma seara que cresceu muito durante a pandemia. A gente observa até que os empreendimentos imobiliários abriram espaço e passaram a incluir em seus projetos os espaços gourmets, né? Isso é uma tendência, as pessoas buscaram e as pessoas, foi interessante até para a gente do profissionais da gastronomia, porque as pessoas passaram a valorizar mais. Elas viram que realmente um cozinheiro, quando chega e não tem uma estrutura, não tem um equipamento bacana, é difícil, fica comprometido. Então elas viram e investiram nisso. Isso é muito bom, muito positivo. Vamos agora para o nosso ping-pong. Nome na gastronomia? Alex Atala. Uma referência empresarial? Guilherme Duarte. Maior inspiração? Meus pais, Lucinha e Ricardo Bastos. Restaurante inesquecível? Noma, em Copenhague. Momento mágico? Primeira vez que eu entrei numa cozinha profissional do Marcão no Marquise em 2003. Uma viagem gastronômica e uma viagem turística? Foi a mesma viagem. Foi uma viagem para a França, Paris, onde eu visitei um restaurante 3 estrelas do Guia Michelin, que foi o Guy Savoy. Prato predileto? Cassoulet. Sobremesa? Creme brulee. Uma bebida? Vinho. Francês ou italiano? Italiano. Uma sugestão do chefe? Um Amarone do Vêneto. Um perrengue na cozinha? Ir para um navio de cruzeiro e trabalhar 15 horas por dia. Quando foi e onde? César, foi em 2008. Eu fiz uma incursão para trabalhar como cozinheiro num navio turístico no mar Mediterrâneo. Eu embarquei no Brasil, embarquei em Recife e fui de navio até o mar Mediterrâneo e lá fiquei durante 8 meses trabalhando na cozinha desse navio e foi perrengue. Foi muito perrengue, mas foi um aprendizado ímpar também. Uma frase para encerrar o nosso papo. Uma frase que eu ouvia recentemente que eu achei muito interessante, falando ainda do nosso saudoso Marcão. Pessoas como Marcão, elas não são enterradas, elas são plantadas e geram frutos que hoje a gente está colhendo na gastronomia, com certeza graças a ele. Gabriel, agradeço muito a sua participação, parabéns aí pela sua trajetória de sucesso profissional e sucesso também para os seus novos empreendimentos. Muito obrigado, César. Prazer estar aqui, conte com a gente sempre aí.